Mais uma data FIFA se foi e as equipes paulistas voltaram da forma que normalmente voltam. Não vou dizer que desinteressada, mas um pouco cambaleante, titubeante, bem longe do que a gente se acostuma a ver o time que a gente torce. Citando, no caso, o Palmeiras, mas também tem São Paulo, Corinthians. A forma que os três grandes de São Paulo voltaram se assemelha bastante. Eu falo no sentido de padrão de jogo. Porque teve todas as equipes, não só pela seleção brasileira, mas outras seleções, teve jogadores que foram convocados, né? Alguns importantes, outros não, mas o restante do plantel ficou treinando, mas nada mais ou pouca coisa mudou. Então, e uma coisa tem que se salientar: tanto São Paulo, Corinthians e Palmeiras têm decisões já se aproximando. O São Paulo vai pegar o Flamengo, começando a decisão do título da Copa do Brasil. O Corinthians, que perdeu para o Fortaleza no Brasileirão, vai voltar a carga com o Fortaleza já para o final desse mês, agora pela Sul-Americana, valendo vaga, né, para a final da Sul-Americana, que nesse caso vale vaga para uma Libertadores para o ano que vem. Também é de importância para o Corinthians, né? Que no começo da campanha o Corinthians não estava dando importância para a Sul-Americana, mas foi passando de fase. Hoje é até para manter um Luxemburgo no cargo. Não sei se isso é vantajoso ou não para o Corinthians. É interessante o Corinthians ser campeão da Sul-Americana, né? Se for ver de todos os times que tem, o Corinthians é o que tem maior tradição entre os 4 semifinalistas da Sul-Americana, e tem o Palmeiras na maior competição, Libertadores. Vai pegar o Boca, mas com o futebol que se está apresentando, tanto São Paulo, tanto o Corinthians, tanto o Palmeiras, dá para cravar, né? Dá para cada torcedor falar, dá para classificar. Esse é o ponto, dá para classificar, ou quem já está na final, dá para ser campeão. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco, porque quem assiste, torcendo ou não para a equipe, não vê algo que possa garantir, algo frondoso, algo que possa render frutos para a equipe. Mas o que eu assisti de Inter e São Paulo ficou 2-1. O Fortaleza também ganhou de 2-1 do Corinthians, mesmo placar de Inter e São Paulo, e o Palmeiras ganhou. Então quase que fechou a trinca dos 3 grandes de São Paulo, todos perdendo. O Palmeiras jogou em casa, dos 3, o único que jogou em casa e venceu. Mas o futebol também bem pobre também, né? Não teve nenhum brilho, tal qual o Corinthians não teve, São Paulo não teve. Então cada torcedor pode puxar para si ou não a crítica para cada da sua equipe, usar os bodes expiatórios, quem quer usar. Muitas vezes eu não sou muito favorável a isso, né? A não ser que eu tenha uma certa implicância com tal jogador, né? Mas vira e mexe acaba acontecendo. Então, de Inter e São Paulo, só para dar aquela tanto São Paulo como o Corinthians voltaram de ritmo bem abaixo. Eu citei do Inter e São Paulo que constrói o resultado, começa bem, mas toma virada. E a forma que o São Paulo não joga, a forma que o São Paulo permite uma equipe que é limitada, tal qual o São Paulo, que é o Inter, e toma virada. O Corinthians já com Fortaleza, o Corinthians em nenhum momento fez menção que poderia vencer o Fortaleza. Então esse é o ponto. O Fortaleza dominou de ponta a ponta. E o gol corintiano, a chance que teve, tirando um lance esporádico ou outro, foi numa falha bizonha, até de marcação. O jogador do Corinthians estava sozinho, ele só cabeceou pro gol. Então, tanto
Corinthians como São Paulo, a chance de gols é quando o adversário falha vergonhosamente, não constrói para isso. Então é aquele... Para que serviu todos esses dias de parada para data FIFA? Será que quem ficou não ficou treinando? Quem jogou estava com a cabeça mais na seleção do que no time? Porque quando volta não se vê resultado. E o torcedor, com razão, questiona. Como eu estava falando, seria um bom teste, deveria ser um bom teste, sei lá, já começa agora domingo, Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. Tanto que Inter e São Paulo foi o jogo da TV na quarta-feira. E quem viu o São Paulo usar esse mesmo futebol contra o Flamengo, não vai. Nem no Rio de Janeiro e nem na volta no Morumbi. Não dá pra gritar campeão com esse futebol. O que pode, no caso, dar não sei se uma falsa esperança ou algo do tipo, é que o Flamengo também tá um ambiente muito conturbado e nada que pode cravar um favoritismo. O Flamengo é favorito, sim, isso é óbvio. Até o São Paulo há de concordar. Mas não dá pra cravar 100% que o Flamengo vai ser campeão. Favoritismo é uma coisa, ser campeão já é outro bem diferente. Mas não dá pra cravar porque o Flamengo também não tá essa tempo toda, então não acaba dando aquele pingo de esperança pro torcedor São Paulino. Mas o que mata pro São Paulo, você não vê poder de reação, saber segurar um resultado. Então não sabe sustentar resultados, isso é complicado. Trazendo pro Corinthians, o Corinthians que, coincidência ou não, vai enfrentar o mesmo Fortaleza pela Sul-Americana, pelo Brasileirão, toma uma piaba no sentido, não tanto pelo resultado que foi apenas por 2-1, mas a diferença do futebol apresentado. O Fortaleza mostrou que queria algo, Corinthians não. Então, tanto que o lance de gol corintiano foi de uma entregada monstra do Fortaleza. E aquela coisa, até onde o Corinthians pode ir naquela? Vamos amarrar o jogo em Fortaleza, amarrar o jogo em Itaquera, levar para os pênaltis e ser finalista, ser campeão? Será que toda hora um Renato Augusto vai salvar? Toda hora um Cássio vai salvar? Então eu acho muito... são irmãos gêmeos não muito idênticos, mas tem muitas semelhanças, o que é São Paulo e o que é Corinthians. Pouco produz, o que produz é quando existe uma falha clamorosa do adversário. Ambos, Corinthians e São Paulo, não sabem sustentar resultado e nada constrói, ou pouco constrói. Então é muito, muito complicado cravar algo de bom para Corinthians contra o Fortaleza pela Sul-Americana e o São Paulo contra o Flamengo já pela decisão da Copa do Brasil. O Flamengo vai pegar o São Paulo já, primeiro jogo no Maracanã, começa a decisão da Copa do Brasil, já domingo agora, né? E o Corinthians só no final do mês, na terça-feira. O primeiro jogo vai ser em Itaquera, a volta será no Castelão. O do São Paulo vai ser a primeira no Maracanã, a volta ser no Morumbi, né? Seria o máximo para o torcedor São Paulino gritar campeão, no sentido de eliminou um Palmeiras, eliminou um Corinthians e na final ganhar do Flamengo. É coisa de fazer um DVD, é coisa para comemorar com toda a justiça, né? E com todo o merecimento. Mas não dá, né? Não, com esse futebol, né? Tem que torcer muito pro Flamengo numa jornada infeliz. Então, pro Palmeiras, a volta da data FIFA com futebol bem aquém. Então, tal qual, não muito diferente do que foi São Paulo, do que foi Corinthians, né? Só que o Palmeiras venceu. Foi merecedor? Acho que futebol é um esporte que julgar ou querer jogar algo como merecimento, não sei se é justo. Não sei se é justo cravar algo com algo parecido com merecimento. O Palmeiras mereceu vencer. Muitas vezes o Palmeiras joga merecendo vencer e não vence. O Palmeiras vai lá e perde ou empata, até ganha também. Mas
não foi uma partida digna, vamos supor. O Palmeiras ganhou, mereceu, encurralou o Goiás. Equipe que tá beirando a zona do rebaixamento, né? Então tá ali, entra no Z4, sai. Muitas vezes pode não entrar no Z4, por quê? Porque a turma de baixo lá é horrível. Tem Santos, tem Bahia também, naquela zona que vai cair ou não vai. Então é super complicado pra equipe do Goiás querer sonhar algo diferente do que a luta, ter a luta de fugir do rebaixamento. E o Palmeiras merecia, mas precisava fazer algo mais. Por quê? Eu não vou, seria meio leviano da minha parte falar que, da mesma forma que eu falei que São Paulo e Inter seria um teste para um São Paulo e Flamengo, não tem como comparar Palmeiras e Goiás. É um teste contra o Boca na Bomboneira. Desculpa, não dá. E nem isso o Palmeiras não produziu bem. Produziu o resultado. Pra quê? Pra não deixar o Botafogo fugir do radar, né? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não começou a partida entre Atlético Mineiro e Botafogo. Na torcida eu vou ficar pro Galo vencer, pro Palmeiras continua com a diferença não tão grande assim. O Botafogo vencendo, ele tem capacidade para isso, volta a margem mais larga. Mas uma coisa que eu queria pontuar também opções confusas do Abel. Isso sim já dá pra mirar nos confrontos contra o Boca, porque as opções do Abel que eu não entendi. Deixou Rafael Veiga no banco, falou que tava com sintomas de gripe, tanto que ele entrou no segundo tempo. A gripe passou, graças a Deus, um milagre? Será? Não sei. Aí ele coloca Flaco Lopes como 10. Mas muitas vezes ele não ficava como 10, ele ia pra grande área e ficava batendo cabeça com o Rony. Não sei, acredito que seja a opção do Abel. Mas o Palmeiras ganhou, então beleza. Outra invencionice do Abel, que tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. Insistência em Mike na direita. E eu repito, na direita. Por quê? Já temos Marcos Rocha como lateral direito. Um segundo lateral direito barra ponta direita seria Mike. Só que você colocando um Mike, você mata quem? A principal peça de lado de campo, na ausência do Dudu, que se contundiu seriamente. Você colocar Mike, até joga bem na ponta direita, improvisa bem. Você mata um Arthur. Arthur na esquerda não vai, é outro ponto. Arthur na esquerda não rende como ele rende na direita. Na direita, fazendo facão, puxando pro meio, chutando, aparecendo como homem surpresa. Na esquerda ele não rende, não sei porquê. A perna é diferente, o pé é diferente, não sei. Não rende como se espera, como se quer, como se deseja. E nisso o Abel vai fazendo reformulações, novos experimentos. Eu já conversando, uma vez eu estava conversando com meu irmão, com o Roger, e ele falou o seguinte, que o Abel faz isso de propósito para quê? Para mostrar para todo mundo que o quanto ele está indignado porque a diretoria não contrata. Ele tem um ponto. Eu acho que eu tento, eu compartilho também com essa opinião e com essa emoção. Eu entendo que o Abel quer mostrar para todo mundo. Me prometeram reforços e não me dão. Complicado isso aí. Não, isso aí é totalmente compreensível. Mas caramba, se você tem um time que dá para poder formar um time que jogue melhor bola, por que você vai ficar improvisar tanto, você inventar tanto? O time não vai render só para poder mostrar, se é que isso é verdade, mostrar para os outros, Dona Leila Pereira não me deu os jogadores que eu pedi. O Anderson Barros não me deu os jogadores que eu pedi. Mas é complicado. O Abel ele é muito inteligente, muito competente, por ele fazer muitas vezes omelete sem ovos. Quando ele fecha com o time e põe as melhores peças, o Palmeiras rende muito bem. Competência do time e competência do Abel. Mas quando ele começa nessas invencionices, que nem eu falei, Flaco Lopes, que é centroavante, jogar de 10. Centroavante não é nada, não é nenhum Ronaldo Fenômeno, né? Não é nenhum Evair. Você bota ele como 10. Entendi. Insistir com o Mike na direita e nisso você mata o Arthur, jogando ele pra esquerda.
Então, e um amor incondicional que ele tem pelo Rony, que deixar um Endrick no banco. Aí o Endrick entra e joga bem, mas 5, 10 minutos. Não sei. Eu também gosto muito do Rony, fala a verdade também. Eu gosto muito e, sei lá, eu sou muito mais colocar um Rony na ponta e um Endrick enfiado. Ou troca, o Endrick tem essa mobilidade. Coloca o Endrick pro lado de campo, na esquerda. Não tira o Arthur da direita e você enfia o Rony no meio. Então, mas Endrick tem que entrar nesse time porque para dar mais fluidez. Um Luiz Guilherme para dar mais fluidez, porque senão fica muito previsível, amarrado, o time parece que não rende. Então, vitória importante, 1-0, para não sair do radar do Botafogo. Serviu para isso, que o jogo teve praticamente zero emoções, né? Muitas reclamações e o ponto alto do vídeo é esse. Vamos entrar agora, funilando indo para a parte final. O vídeo todo era para poder falar isso. A vitória importante do Palmeiras por 1-0 e Breno Lopes, o personagem do jogo, Breno Lopes. No que ele sabe fazer, gols na parte final das partidas. Já tem o amor de parte da torcida do Palmeiras, porque e amor e gratidão pelo gol do título no Maracanã contra o Santos, né? No auge da pandemia, estádio praticamente vazio, né? Só alguns convidados que estavam lá na arquibancada, mas uma cena totalmente atípica. Breno Lopes de cabeça foi lá e fez o gol do título do Palmeiras, depois de tantos anos, campeão novamente da Libertadores. E a relação que é de amor, gratidão, tem um pouco de ódio, até perseguição. Justa ou injusta, é difícil você entrar na cabeça do torcedor. Mas Breno Lopes, o rei dos gols nos acréscimos, que fez o gol do Palmeiras, que deu a vitória, 1-0 no Goiás, perdeu a linha. Mas tudo tem o seu motivo. Eu vou tentar expor o lado do jogador, o que eu poderia fazer ou não na situação se fosse eu, e também a reação da torcida. Antes do gol, acho 2 ou 3 lances de gols claríssimos, ele vai lá e perde. A torcida, que também já não morre de amores, cai matando, xingamento, vai, a porra perdeu de novo e não sei o que. Soma-se o que? No derby, em Itaquera, último lance. O que acontece? Breno Lopes chuta em cima do Cássio. Porra, e do Cássio, você não pode bater de qualquer jeitinho, com nojinho, de ladinho de pé. Você tem que enfiar o dedo, você tem que sentar com o dedo com força. Não fez. Não vou dizer que ele recuou pro Cássio, porque o Cássio teve a competência de pegar, mas precisa mais na frente de um goleiro como o Cássio. Perdeu, então teve o peso de não dar a vitória do Palmeiras em Itaquera. Soma-se, chegou com Goiás, a torcida já estava irritada, porque o time não estava jogando nada. Ele teve 2 chances antes do gol de fazer, perdeu. Aí nisso que acontece. Até eu comentei em casa, eu tava assistindo o jogo. Porra, me ajuda a te ajudar, Breno Lopes, caramba. Aí a bola espirrada pra lá e pra cá, parecia futebol de criança, futebol de menina. Pum, ele empurra pra dentro do gol. A reação dele, correr para a torcida organizada, a mancha alviverde, e com os dedos do meio em riste, os dedos médios, óbvio que tem a sensação de insulto quando é assim, e proferindo as palavras: xinga agora, caralho. Então, por quê? Esbravejando, pô, vocês estavam me xingando. Errou, mas com todo motivo. E o torcedor tá no direito dele, tá na arquibancada. Pagou o seu ganho. Ele pode xingar, pode declarar uma declaração de amor. Ele pode fazer o que ele quiser na arquibancada. E o torcedor quiser xingar, ele pode xingar. Ele só não pode invadir, agredir. Então, tal da ação gerou uma reação. E aí depois teve a reação da reação. Aí a torcida já respondeu depois do gol, depois de comemorar. A torcida, a mancha alviverde, até parte do estádio também cantou: o Breno Lopes, presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão. Correto também. Eu acho, como eu falei, toda ação gera reação, e a resposta da reação, né?
A réplica e a tréplica, como se fosse um debate eleitoral. Eu vou tentar dar minha opinião sobre isso. Pra mim, eu acho que o Breno Lopes errou. Era grande chance, caramba. Ele perdeu um gol contra o Corinthians, 2 gols feitos antes desse gol contra o Goiás, 2 lances antes, perdeu o gol feito. Era ele poder chegar e fazer a média com a torcida, chegar lá, beijar o símbolo do Palmeiras, mostrar, eu tenho raça aqui, ó, mostrar, eu tenho sangue na veia, eu sou raçudo. Não, ele preferiu, com o dedo em riste, falar, xinga agora, caralho. Não era o momento. Eu condeno o Breno Lopes? Não, porque se fosse eu me conhecendo, eu não sou nenhum anjinho, eu teria uma atitude parecida, para não dizer um pouquinho mais pesada nas palavras. Então eu não falo, Breno Lopes, você está errado. Provavelmente eu cometeria tal erro também. Não sei se com a mesma doçura das palavras ou com palavras, mas seria o mesmo tom, a mesma ideia. O desabafo foi genuíno, foi sincero o desabafo. Ele ficou bravo porque xingou ele pegou, xingou também. Falou, xinga agora. E a torcida em coro falou para respeitar a torcida, respeitar a torcida, respeitar a organizada, né? E eu já falo isso porque eu já fui de organizada já e eu sei como é que é. O clima dentro de organizada, que eles torcem mais pra eles do que pro time. Todo mundo sabe. Tem um lado bom, tem um lado ruim da torcida organizada. Eu gosto muito da torcida quando apoia, quando faz a festa no estádio. Isso é importante, né? Um jogo com ou sem organizada pesa muito, né? Pra fazer aquele o caldeirão ferver. Mas você sabe que eles torcem muitas vezes, eles querem ser mais do que qualquer torcida. Então, muitas vezes ele vê a instituição da organizada mais do que a torcida do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do São Paulo, o caralho que for. Então eu penso o seguinte, o Breno Lopes falhou no sentido de quê? Por ter batido de frente com torcida organizada. E é um ponto que eu falo, quem tá certo? Os dois ou nenhum dos dois, porque se você pensa seriamente, você é xingado, você é cobrado, quando você dá o resultado, você não quer desabafar? Seja sincero. Ou não, você vai falar, não, eu não sou disso, eu sou que nem Jesus Cristo, se bate na minha cara eu ofereço o outro lado da face. Desculpa, Jesus Cristo foi um só. Nós, seres humanos falhos, faríamos pior. Então, eu falo, pelo menos por mim, mas quem tá certo? Os dois se exporam, um falou, outro respondeu, pô, acabou. O certo era chegar, faz uma nota oficial, ó, desculpa, ó, falei besteira aí, cara, fui cobrado, não assimilei muito bem a crítica, ó, tô sendo humilde, cheguei aqui, ó, da mesma forma que eu falei, xinga agora, caralho, ô, desculpa, foi mal aí, não sei o que, tamo junto aqui, avante palestra, e todas essas papagaiadas que eles gostam de falar. Mas não, não sei se ele já fez algum pronunciamento, mas até então quando tinha acabou a partida ele preferiu se calar. Quem falou foi o Everton, quem falou foi o Abel, mas tentando colocar panos quentes, porque é difícil, porque mexer com torcida organizada é mexer com vespeiro. Eu acredito, poderia colocar panos quentes na situação, pô, ó, você xingou, a gente respondeu, mas ó, parou, tá? Não vou gostar muito de você, mas a camisa do Palmeiras, o símbolo do Palmeiras na frente de tudo. Mas sabemos que paz no Palmeiras, Breno Lopes não terá mais. Tal qual o Diego Souza também já xingou, já deu o dedo pra torcida do Palmeiras e saiu da forma bem atribulada. Eu acho que Breno Lopes dificilmente vai ter clima para poder jogar em paz. Sei lá, não sei se ele começa a jogar um jogo fora de casa, resolva o jogo, faça gols, mas se jogar no Allianz Parque, vão cobrá-lo. Então, porque mexeu com o vespeiro. Então, uma coisa que eu tava quase esquecendo, mas eu gostei muito, eu gosto muito dos comentários quando o jogo eu vi pelo Premiere, o Dodô. O Dodô, ex-jogador, já jogou, fez bonitos gols no Botafogo, carreira brilhante, fez no São Paulo, jogou no Palmeiras também, né?
Então não com tanto brilho assim, mas os comentários eu gosto muito dele. E ele falou o seguinte, algo parecido como ele perdeu a chance de jogar para a torcida, falar, pô, tamo junto aqui, aqui é Palmeiras, não sei o que. Ele preferiu desabafar. Errado ou não, ele preferiu desabafar. E nisso eu concordei com o Dodô, porque era o momento de ele sair por cima com o gol da vitória, para não deixar o Botafogo desgarrar mais ainda. Não, ele preferiu ir pro embate, bater de frente com o Vespero. Então é complicado. Acho que ele não vai ter... Esquece, o pouco se falou do jogo que se produziu, está se falando muito disso, porque isso virou manchete de jornal. Então, Breno Lopes, eu acho que você... Eu quero estar errado, mas eu acho que você não vai ter muita vida longa ou vida longa com paz no Palmeiras, a não ser que você em campo prove, né? Prove que eu falo, não sei, no Boca Juniors, na Bomboneira, vai lá e faça gol lá, pega um clássico lá contra o São Paulo, Santos, todo time que for, faça gols também, pega um Flamengo, faz gol no Flamengo, porque quando você abriu a boca, você falou besteira, você fez besteira. Mas, então agora você tem que responder na bola, se tiver clima, se te derem um clima, né? Então minha opinião é o seguinte, um fez, o outro xingou, o outro respondeu, poderia morrer o assunto aí. Só que a imprensa não deixa, a imprensa gosta de oba-oba, por mais que quisessem colocar panos quentes, não foi o que aconteceu, tá bom? Então a minha opinião é, no caso, tentar uma reconciliação, acho difícil. Sinceramente, eu acho que não vai ter, por mais que eu queira, né? Então, porque o mundo de fantasias que povoa a nossa cabeça não é o do dia a dia, né? Que a gente convive. Então, eu acho que Breno Lopes está com os dias contados no Palmeiras. E a pergunta que fica é a seguinte, até para poder vocês refletirem após o vídeo, vale a pena bater de frente com o torcedor organizado? Com qualquer um. Vale a pena? Acredito que não. Por isso que é até melhor aquelas entrevistas protocolares. O grupo tá unido, atrás dos 3 pontos. Se Deus quiser, se Deus, graças a Deus, se Deus permitir. Tem que ser assim protocolar, tem que ser meio quadradão. Porque se você for sincero, muitas vezes dá merda, né? Isso serve pra tudo, não só no futebol, mas pra vida, né? Muitas vezes você tem que se fazer de um personagem, muitas vezes você peca por ser sincero, né? Ainda mais contra quem, né? Existem sinceridades e sinceridades. A sinceridade dói dependendo de quem tá enfrentando-a, né? Então é isso. Então, Palmeiras continua na sua briga pra tentar o título brasileiro, ainda tá em aberto, tá difícil, muito difícil. Tem Libertadores da América, né? Palmeiras tem que melhorar. Boca Juniors já tá aí. Última quinta-feira desse mês de setembro e depois a primeira quinta-feira de outubro. O Palmeiras joga contra o Boca Juniors. A primeira era o jogo na Bomboneira, o segundo jogo no Allianz Parque. Espero que o Palmeiras saia vencedor, mas para vencer tem que melhorar. Um futebolzinho que tá michuruco. Então gente, então acabou o vídeo. Aquele mesmo negócio lá, pra vocês deixarem o like, compartilhar também, se inscrever no canal também é muito importante. Então pra gente poder divulgar sempre as nossas ideias. Provavelmente amanhã, depois no final do jogo entre Flamengo e São Paulo, eu devo lançar um que eu vi do jogo, né? Na torcida contra o São Paulo, sempre, né? Só torço pro São Paulo quando é contra o Corinthians, né? Isso eu sempre falo nos meus vídeos, né? Então é bom brincar também de futebol. Então é isso, gente. Então um abraço a todos. O vídeo ficou longo, mas eu quis explicar, exemplificar tudo que eu queria dizer. Do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras e também dessa atitude de Breno Lopes. Correta ou não? Controversa? Com certeza. Mas é isso. Isso também é futebol também, né? E suas nuances.